Nossa aula hoje, dentro do contexto da mecânica quântica, nós vamos falar sobre mudança de base e diagonalização de certos operadores. Tá bom? O que consiste, primeiramente, a mudança de base? Basicamente, quando você tem dois operadores, né, na qual você tem os seus autoestados e os seus autovetores, o que você quer fazer é transformar um estado quântico qualquer, um ket qualquer, um vetor qualquer, de uma base para outra. Né? Como é que é isso? Né? Então, obviamente, a gente pode ter aqui no nosso problema um certo operador A com os seus autovetores, tá certo? Então, eu vou chamar aqui de A', sendo os autovetores e esse A' aqui o autovalor. Um outro operador B que você conseguiu encontrar os autovalores e os autovetores. Mais na frente eu vou mostrar como que a gente pode encontrar os autovalores e os autovetores, que é justamente através do processo de diagonalização. Né? Mas para fazer a diagonalização desse operador, a gente precisa de uma representação matricial deste operador. Né? E a representação matricial, por sua vez, a gente precisa escolher uma base para representar este operador. Então, uma vez que você tem a base, né, você pode transformar os operadores numa matriz e posteriormente diagonalizá-los em termos de uma base. Geralmente a gente tem uma base canônica. Eu vou já mostrar aqui como é que a gente pode ter essa base canônica num problema específico de mecânica quântica, por exemplo. Então, digamos que você tenha dois operadores, né, A e B, e você conheça, né, tanto os autovalores como os autovetores do operador A e B, tá certo? E aí você pode, de certa forma, escolher representar um estado físico, né? Um estado físico, por exemplo, psi, né? Como sendo uma combinação linear, né? Um coeficiente aqui CA dos autovetores de A, né? Ou seja, usando a base do operador A, ou você pode representar esse mesmo estado quântico como sendo uma somatória aqui, no caso aqui em A', aqui em B', usando aqui a base de B. Né? E a minha pergunta é, como é que a gente faz para transformar, né, esses coeficientes aqui, por exemplo, de um em relação ao outro? Né? Como é que eu posso transitar entre as duas bases? Que tipo de operação eu tenho que fazer para poder transitar entre as duas bases? Né? Percebe que a gente já viu isso daqui num problema específico de mecânica quântica, ou seja, eu poderia expandir um estado quântico qualquer. Né? Se eu tenho aqui os operadores de spin, por exemplo, né? Dando um exemplo aqui, eu encontrei com o operador SZ de spin, ele tem o nosso estado ket mais, isso aqui dá mais H cortado sobre 2, ket mais. Né? Nós vimos também que o SZ, quando atuando no menos, me dá um menos H cortado sobre 2, ket menos. Né? Se eu quiser escrever isso aqui numa base de SZ, né? Eu vou dizer que o meu estado quântico é psi, né? Vai ser um C+, ket mais um C-, ket menos. Tá certo? Mas se eu quiser usar, por exemplo, a base do SX, né? Se eu quiser usar a base do SX, eu vou ter que pegar os autoestados, né, do SX, por exemplo. Então, SX+, né? Que a gente já viu como é que faz isso daí, se você voltar às aulas anteriores, né? Mais H cortado S2, SX mais. Né? E aqui a gente tem o operador SX atuando aqui num ket SX menos. Isso aqui vai me dar menos H cortado sobre 2, SX menos. E aí eu posso, obviamente, querer saber agora como é que esse mesmo estado quântico psi, né, ele é escrito na base do SX. Então eu vou ter que escolher uma nova componente aqui. Vou chamar aqui de B, por exemplo, só para representar que são as novas constantes, né? Ket SX mais, né? Mais um ket SX menos. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer essa transição de A para B? Né? Ou seja, da base de A, que eu vou chamar aqui de base antiga, e a base nova sendo B. O que eu tenho que fazer? Então, eu vou chamar que A', né, é a minha base antiga. Entenda a base antiga como se fosse, por exemplo, os vetores i, j, k do espaço euclidiano. Né? Você tem aqui vetores i, j, k,
do espaço euclidiano, né? Que eles pertencem aqui ao R3, tá certo? E aí você quer escolher outros vetores, por exemplo, um vetor A, B e C, né? Também pertencente ao R3, mas só que vocês querem escrever como combinação linear agora desses 3 outros vetores, né? É uma base diferente, né? No caso aqui a gente vai usar sempre bases ortogonais, é como se você tivesse aqui o nosso IJK, que é uma base ortonormal, certo? E aí eu quero usar uma outra base ABC para representar o meu espaço vetorial, né? Aqui no caso A, B e C, certo? Tirar esse linha aqui que é vetor, né? Não são os autovetores não. Então aqui é um vetor A, vetor B e vetor C, mesmo continuando sendo ortogonal, né? Então essa aqui é a base antiga, isso aqui vai ser a minha base nova. Tudo bem? E para simplificar aqui o problema, eu vou considerar que essa base aqui representa um espaço, né, discreto. Ou seja, os meus autovalores e os autovetores aqui são sequenciados, né, de forma discreta e não contínua, só para facilitar um pouco aqui a interpretação. Então, qual é a proposta? A proposta, né, é a gente ter um operador U, tá certo? Em que o resultado de U atuando em um elemento da base me dê um outro elemento da outra base. Então, se eu quero uma transformação, né, que atue, por exemplo, no primeiro elemento da base antiga e me dê o primeiro elemento da base nova. É isso que eu quero, é uma proposta, né? Isso aqui não é nenhuma dedução nem nada não, é o que eu quero construir. Certo? Como é que a gente pode construir esse operador? Então, este operador U ele vai atuar no primeiro vetor da base e vai me dar o primeiro vetor da base nova. Tá bom? Este operador U ele vai atuar no segundo vetor da base antiga e vai me dar o segundo vetor da base nova. É tudo isso que ele vai fazer, né? Então, como é que a gente pode construir esse rapaz, né? Vamos lá. Então, digamos que o nosso psi seja uma combinação linear aqui da base antiga. Vou colocar aqui a linha. C a linha. E eu já mostrei como é que a gente pode calcular isso daqui nas aulas anteriores. Você pode resgatar isso daí. Usando aqui a ortonormalidade da base, né? Vou chamar aqui de A de K, né? Para ficar mais específico aqui. A de K. Né? E aqui é AK também, né? Que é justamente a base contínua. Então aqui é K, somatório, base discreta, desculpa. Isso aqui vai ter, obviamente, o vetor A, K de novo, né? Juntamente com AK psi. Tudo bem? Então vamos lá. O que acontece se eu atuar aqui esse operador U do lado direito de psi? Né? Se eu atuar ele do lado direito de psi, eu vou ficar assim, ó, com somatório em K, tá certo? O operador U atuando aqui nesse meu A de K. Bom, aqui a gente tem a K psi. Né? Ora, mas o que eu quero? Eu quero que o operador U atuando em cada elemento do A produza um elemento do B. Consequentemente, isso daqui que a gente está vendo, né, é justamente o nosso BK. Né? Então, U atuando no psi, isso aqui vai ser igual a um somatório em K de BK a K psi. Né? A partir daqui é muito fácil de ver, a gente não fez nada de tão especial assim, é muito fácil de ver e identificar que o U, na verdade, o operador que eu estou buscando é o somatório deste termo aqui. Né? Ou seja, qual é a conclusão daqui? A conclusão que eu tiro é que o U, meu operador que eu estou buscando, ele é um somatório, né, do ket da base B, que é a base nova, juntamente com o bra da base antiga. Então, esse aqui é o meu operador U, que faz o trabalho, né, de levar a base antiga, tá certo? Na base nova. Né? Então, perceba que
não é difícil de ver, né, que fica esse rapaz aí. O que tem de especial nesse operador U? Né? Vamos começar a mexer um pouco com ele. Ó. O que acontece se eu pegar o hermitiano adjunto dele? Quem é o hermitiano adjunto? Ora, se ele, né, é um somatório em K deste rapaz aqui que é um operador, quem é o correspondente dual desse rapaz aqui? Né? Já que é um operador, a gente não é difícil de ver que o correspondente dual desse operador vai ser o quê? Vai ser um ket A de K, juntamente com um Bra B de K. Certo? Então, se eu pegar agora, por exemplo, U adaga juntamente com o U, né? Isso aqui vai me dar o quê? Né? Vai ficar aqui um somatório, eu vou usar índices diferentes só para diferenciar aqui em L. A de L, B de L, né? Um somatório em K de quem? B, K, A, K. Né? Quando eu junto tudo aqui, vai me dar um somatório duplo de K e de L, um ket A de L, um bracket BL, BK, e aqui é interessante que eu vou usar a ortonormalidade da base nova também, para facilitar um pouco as contas. Né? Então, vou usar que a base nova ela é também ortonormal. Então, aqui dá a delta de Kroneck. Tá bom? Então, se isso aqui é a delta de Kroneck, ela vai filtrar uma das somatórias. O que a gente tem aqui? Fecha, né? A gente vai ter que isso aqui é uma somatória só agora. De quem? A de K. Então, digamos que a somatória em L foi embora. A de K com A de K. Isso aqui nada mais é uma relação de completeza da base que é igual a identidade. Tá bom? Consequentemente, eu tenho que U adaga vezes U é igual a identidade. Isso aqui é uma assinatura de quê? De uma transformação unitária. Né? Então, toda transformação unitária significa que a atuação de um operador, né, juntamente com o seu hermitiano adjunto, me dá a identidade. Né? Interessante que, normalmente, um operador A qualquer, quando eu pego a inversa dele e multiplico por ele mesmo, isso aqui dá a identidade. Um operador unitário, né, ele é caracterizado justamente por o seu hermitiano adjunto ser a própria, né, matriz, aí, operador inverso. Né? Então, isso aqui caracteriza, né, um operador, né, unitário. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma transformação unitária. Né? Interessante que essa transformação unitária ela é um indicativo de que você não mexe significativamente na base. Né? Você mantém aí algumas propriedades interessantes, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? Bom, quem é essa matriz aqui? Então, essa matriz de transformação, né, porque aparentemente você tem, né, um operador, como a gente já viu, ele pode ser convertido numa matriz, né, dependendo da base que você escolhe. Quem são os elementos da base? Ora, eu posso escolher uma representação ou outra, eu vou ter que ter uma representação para esse operador. Né? Então, quem é a representação matricial dele? Né? Quem vai ser? É fácil de ver. Então, o operador U, como a gente já viu, ele é um somatório em K, né? De quem? Ó, da base de B com A de K. E eu quero representá-lo matricialmente. Para representá-lo matricialmente, eu vou calcular aqui um elemento, né, de matriz. Né? Então, eu vou calcular aqui o elemento, por exemplo, AN, U, A, M. Né? Então, é a representação matricial desse operador na base antiga. Né? Como é que vai ficar aqui? Vai ficar assim, ó, AN, certo? Juntamente com o somatório em K, de quem? De beta K a K, né? Juntamente com um A, M. Aqui novamente eu vou voltar
a ortonormalidade da base antiga. Isso aqui vai ficar delta de K M, né? E um dos somatórios vai embora, no caso, o único somatório aqui que tem vai embora, então vai ficar um somatório de AN, né? Ok? O K vai embora, vai ficar beta B, né? M. Tá bom? Então, você já percebe que isso aqui é o elemento de matriz UMN, né? Eu encontro a situação em que o elemento de matriz, dessa matriz de transformação, é o produto interno, né, entre o ket, entre o bra N da base antiga e o ket M da base nova. Tá bom? Então, isso aqui seria a representação matricial aí deste operador. Tudo bem? Então, é assim que a gente faz, né, as transformações, né? Vamos agora tentar entender como é que a gente faz, de fato, uma transformação de um ket genérico, né? Então, por exemplo, eu tenho um determinado um ket, né, qualquer, que ele transforma a base, né? A gente viu que ele transforma, né, uma base na outra. Está aqui, ó, essa relaçãozinha aqui transforma a base antiga, né, na base nova. Mas um ket qualquer, genérico, escrito na base antiga, como é que ele se transforma, né? Vamos ver isso aqui agora. Então, um ket qualquer, por exemplo, psi, né, escrito na base antiga. Então, vamos lá. Psi, novamente, um somatório em K de quem? A de K, semelhante ao que a gente já fez. A de K, psi, né? Você pode escrever assim, ou você pode dizer que o psi também é uma matriz, né? É um vetor aqui, coluna, né? Que é o nosso A1, por exemplo, psi, né? A2, psi, né? E assim sucessivamente. É um vetor coluna. Você pode escrever assim ou dessa forma. E o que a gente precisa, né, na verdade, é encontrar a representação matricial do meu ket psi agora na base do B. Então, eu preciso encontrar quem é B, K, psi. Concorda? Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Então, como é que fica? O meu B, K, psi vai ser um BK. Quem é o psi? Psi é essa somatória aqui. Eu vou colocar aqui outro índice para facilitar um pouco a análise aqui. Então, vai ficar um somatório em M de quem? De A, de M, tá bom? E A, M, psi, né? Ou seja, isso aqui vai ser igual a um somatório em M de quem? BK, AM, AM, psi, né? Então, do jeito que está escrito aqui, o que a gente tem, né? Desse lado de cá, a gente tem o nosso ket qualquer escrito na base nova. Aqui a gente tem o ket qualquer escrito na base antiga, né? E o que é isso daqui? O que esse elemento aqui significa, né? O que a gente pode falar sobre ele, né? Quem se você prestar atenção aqui, ó, quem é esse rapaz aqui? Né? A gente sabe que se U atuando num ket A de K é igual a beta de K, eu sei que o meu bra B de K ele vai ser o ket A, K, U hermitiano adjunto, né? Esse correspondente dual desse rapaz aqui. Então, quando eu faço o correspondente dual desta equação como um todo, eu encontro esse tipo de expressão, né? Então, vamos lá. Ó. Então, o nosso B de K vai ser A
o psi, somatório em M de quem? De A de K, U, adaga, AM, psi. Né? Por que eu fiz essa transformação aqui? Porque eu quero deixar do lado direito aqui tudo na base antiga. Então perceba que tudo isso aqui está na base antiga. Né? E quem é isso aqui? Ora, isso aqui é justamente a representação matricial, né, do hermitiano adjunto. Né? Então, eu chego à conclusão de que a base antiga, que para fazer esse tipo de transformação aqui, eu preciso pegar o ket escrito na base nova, que é esse rapaz aqui, ele vai ser o nosso operador U hermitiano adjunto e escrito agora na base antiga. Né? Ou seja, vai ser o nosso ket aqui escrito na forma vetorial, na forma matricial, né? O nosso psi, vezes a matriz U hermitiana adjunto, né? Multiplicado pela base antiga, né? Aqui escrito em beta, em B, né? ou B, K, né? Isso aqui escrito em AK. Certo? A gente pode escrever um operador dessa forma aqui, um vetor, e fazendo a transformação. Perceba que não é direta. Né? Que é interessante você perceber que, por mais que os vetores de base, né, eles se transformem individualmente como sendo BK igual a U, A, K, né? O vetor em si, né, ou seja, a representação dele numa base nova, né, é diferente. Né? Para representar esse rapaz na base nova, vou ter que pegar agora o meu psi escrito na base nova, fazer o produto do U hermitiano adjunto, né, e o psi escrito na base antiga. Né? Por quê? Porque perceba que a forma como eu escrevo um ket qualquer em uma base, você precisa ter o quê? Você precisa ter, né, o BRA, certo? E não o ket da base. É por isso que aparece aqui o hermitiano, né, adjunto, nesse problema aqui. Porque para descrever um ket qualquer em uma base, eu preciso dos BRAs e não dos kets. Tá certo? Eu preciso saber quem é o produto escalar entre o ket e o BRA da base. Né? Por isso que aparece aqui o hermitiano adjunto. Tudo bem? Como é que fica essa brincadeira agora para um operador, de fato? Né? Um operador. Né? Porque aqui eu peguei um ket qualquer. Né? Esse ponto aqui. Né? Como é que fica essa brincadeira agora para um operador? Né? Como transformar um operador numa base antiga na base nova? Então, como transformar um operador qualquer. X. Né? Ora, esse operador X, escrito na base antiga, você vai precisar dos elementos de matriz A, K, X, A, L, por exemplo. Isso aqui na base antiga. Bom, esse mesmo operador escrito na base nova, você vai precisar dos elementos de matriz B, K, X, BL. Isso aqui escrito na base nova. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente vai fazer é pegar essa base 9 aqui e escrever em termos da base antiga usando, né, a matriz de transformação. Tá bom? Então, vamos lá. BK, X, BL, né, vai ser o quê?
Para encontrar esse rapaz aqui, eu posso simplesmente perceber, né, que a forma como eu vou transformar isso daqui vai ser com... Né, vamos escrever os operadores. Né? Vamos escrever aqui os operadores. Então vamos lá. Esse cara aqui é um operador na base antiga. Aqui, operador na base nova. Aqui é um operador na base nova. Então vou fazer assim, ó. Isso aqui vai ficar BK. E aí eu vou inserir aqui justamente uma identidade. Que identidade é essa? A relação de completeza. Eu vou inserir uma relação de completeza do A, né? Que é essa daqui, por exemplo. E eu vou inserir duas vezes. Né? Inserindo duas vezes vai ficar assim. Ó. Então vai ficar um somatório aqui em M. A, M. Né? Aqui a gente vai ter AM. Né? Aí vem o meu operador X. E eu vou inserir outra vez. Ó, só que agora com 8 índices. N. A, N. Isso aqui é igual a identidade. Então não altero o problema como um todo. Né? Bom, a N, aí vem por último aqui a base B, L. Né? Vamos ajeitar aqui, vai ficar assim, um somatório duplo. Você vai já entender por que eu estou fazendo isso, né? BK, AM, né? Aí aqui a gente tem a representação matricial do operador na base X. Olha que interessante, ó. Que a gente já tem a representação matricial do operador na base X, que era justamente o que a gente queria. Ó. Base nova, tá aqui, em função da base antiga. Mas ainda não está totalmente, porque aqui ainda aparece um B. Né? Então, como é que fica? Aqui a gente vai ter, no final das contas, o A, N, cat, BL. Né? Para terminar aqui, né? O que vai acontecer? Eu vou agora usar que esse rapaz aqui é um BK, né? Ou seja, o cat, o BRA BK é o BRA AK, o hermitiano adjunto, e eu vou usar aqui BL, cat, é o nosso U, atuando no AL. Aí sim, agora está tudo na base, né, do A. Então, o nosso elemento de matriz BK, XL, BL, XBL, né? Vai ser um somatório duplo de quem? Ó, A de K, U hermitiano adjunto A, M, né? O operador X, AM, X, qualquer AN, né? E aqui também o operador U, novamente, escrito aqui na base do A. Né? Ora, o que você está vendo aqui? Isso aqui é a nossa matriz U, hermitiano adjunto. Isso aqui é a nossa matriz escrita também agora na base do A. Isso aqui é a nossa matriz de transformação, também escrita na base do A. Então a gente chega no que a gente chama de transformação de similaridade. Né? É uma expressãozinha conhecida que diz que duas matrizes são similares, né? Quando você faz uma transformação desse tipo aqui. Agora, no nosso caso aqui, é a chamada transformação de similaridade, né? Envolvendo o mesmo operador. Né? Ou seja, para eu transitar da base antiga para a base nova, eu vou ter que fazer uma transformação do tipo U, X, vezes U. Né? Isso aqui é chamado de transformação de similaridade. Tá bom? É quando a gente transforma uma matriz em outra através de uma transformação desse tipo aqui unitária, né? Em que você tem uma mudança de base. Né? Então aqui a matriz X que estava escrita na base do A passa a ser escrita agora na base do B. Tudo bem? Né? Uma coisa interessante, né, dessa matriz aí, né,
é que o traço da matriz escrita numa base e na outra, ele é invariante. Como é que a gente pode mostrar que o traço é invariante? O que é o traço da matriz, né? Então, quando você escreve uma matriz qualquer com os seus elementos, por exemplo, x1, x12, x13 e assim vai, né? Que x21, x22, né? E assim sucessivamente, tanto para um lado como do outro. O que é o traço? O traço é justamente a soma de todos os elementos da diagonal, né? Então, o traço de uma matriz X, por exemplo, vai ser x1 mais x22 mais x33 e assim vai. Ou seja, é um traço, né, de K, por exemplo, né, de quem? Dos elementos da diagonal. Mas quem são os elementos da diagonal na base antiga? Na base nova, por exemplo. B, K, X, P, K. Né? E aí eu uso os índices iguais justamente para dizer que é o traço. Né? A gente chama de traço da matriz ou do operador, né, se for o caso. É o traço da matriz. Eu vou mostrar que esse rapaz aí é invariante. Né? Como é que a gente pode mostrar? O traço da matriz X escrito na base do B, né, ele é um somatório em K, como a gente está vendo ali. BK, X, PK. Né? Aí eu insiro de novo aqui as identidades aqui no meio desses operadores, aqui, ó, nessa região aqui e nessa outra aqui. Eu insiro as relações de completeza, vai ficar assim, um somatório em K, é um somatório em M, N, né, de quem? B, K, né? Aí A, M, X, AM, AN, aqui já fica um N, né? E aqui A, N, BK. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou rearranjar aqui a matriz, né? Essa matriz aqui, eu vou deixar o MN desse lado. Quem tiver MN eu vou trazer para cá, então vai ficar assim. A, M, X, certo? A, N. Por que eu posso fazer essa movimentação? Porque tudo isso aqui são números. Isso aqui é um produto interno, isso aqui são números, tudo é número. Então eu posso fazer a movimentação do jeito que eu quiser. Enquanto você tiver com operadores de fato, com cats e bras escritos na forma de operadores, eu tenho que ter um cuidado de fazer essa movimentação. Agora, quando eu tenho somente números, eu posso fazer a movimentação da somatória. Né? Então vai ficar assim. Eu entro com um cat aqui, por exemplo, AN, que é esse rapaz aqui, tá bom? E aí faço assim, ó, somatório em K, né, de BK, junto com esse outro cara aqui, ó, BK, e agora um somatório aqui, vou trazendo para cá, do cat AM. Né? Então eu peguei, ó, esse elemento aqui de matriz, tá certo? Para entender bem o que eu fiz aqui, ó. Peguei esse elemento de matriz, trouxe ele para cá, né? É um número, sem problema nenhum. Aí, peguei agora esse termo que só depende do N, trouxe para cá, não depende do K, e comecei a somatória que depende do K. Então tá aqui um K, tá aqui outro K, e esse termo AM também está do lado de fora. Ora, isso aqui, né, que sobrou, é uma identidade. Por quê? Porque é uma relação de completeza. Tudo bem? Então, se é uma identidade, eu vou ficar assim, ó, somatório de MN. Então, o somatório aí vai embora. Vai ficar só os elementos de matriz. AM, X, AM. Tá bom? Um produto interno entre o cat AN e o cat, o bra AN e o cat AM. Quem é esse rapaz aqui? Né? Perceba que isso aqui é o quê? É uma delta de Kroneck, NM. Então, uma das somatórias aqui vai embora e a gente fica no finalmente aqui com uma somatória, por exemplo, em M, AM, X,
AM, MM, ó, índices iguais. Né? O que é isso aqui? É o traço da matriz X escrita na base do A. Portanto, a gente mostra que o traço é invariante. Tá certo? Uma propriedade importante aqui é que o traço é invariante com relação à mudança de base. Então, só para deixar claro aqui, o traço de uma matriz qualquer, propriedade importante aqui das matrizes, né? O traço de uma matriz qualquer é invariante com relação à mudança de base. Certo? Em relação à mudança de base. Tudo bem? Propriedade importantíssima aqui de matriz. O traço desempenha um papel importante, certo? Na mecânica quântica, né? Porque geralmente é onde se encontram aí as informações mais próximas dos autovalores, né? Você sabe que os autovalores são justamente os elementos aí que a gente vai ver daqui a pouco da diagonal, né? De uma matriz, né? Então, o traço sendo invariante implica que se você fizer uma mudança de base em um determinado operador e deixá-lo diagonal, né, a soma desses elementos aí vai se manter constante, tá bom? Isso tem algumas implicações na física estatística aí, tá bom? Tanto na mecânica estatística como na mecânica quântica e por aí vai, né? Bom, o que a gente pode falar mais, né? Imagina que agora eu queira fazer um processo de diagonalização, né? Já que eu sei mudar a base, o que eu quero encontrar agora é diagonalização. O que é a diagonalização? Né? A diagonalização é você deixar uma matriz diagonal. Né? Então, digamos que eu tenho uma matriz aqui D, tá certo? Um operador D, e o que eu quero, no final das contas, é encontrar uma representação matricial aqui para ele, né? Na qual somente tem os elementos da diagonal. Então, tudo aqui é 0, né? Aqui é 0, e eu quero só os elementos da diagonal. Isso é um processo chamado de diagonalização, né? E esse processo aí é importante, por quê? Porque eu consigo associar isso com uma relação de autovalor e autovetor, né? E você vai ver como. Então, imagine que eu queira calcular quem são os autovalores aqui de um determinado operador, vou chamar aqui de autovetor de D, e os seus autovalores como sendo dk, né? E aqui são os autovetores, tá bom? Então, deste operador D, eu tenho que dk são os nossos autovetores, né? E esse Dzinho K aqui é autovalor, tá bom? E agora eu quero encontrar eu posso encontrar esses autovetores agora conforme uma base que eu tenho, né? Então, o que eu quero, na verdade, fazer é o seguinte, já que eu tenho uma representação matricial para ele, né, eu quero tentar aplicar um processo de diagonalização desse operador em termos de uma base que eu já conheço, né? Justamente essa ideia da base aí vai ser importante, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa relação de autovalor e autovetor e multiplicar de um lado do outro por um Bra AM, que é a nossa base canônica, vai ficar assim, ó, D, DK, que são os autovetores, vai ficar DK, que multiplica a M, DK. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? A gente vai introduzir aqui, no meio do caminho aqui desse rapaz, né, nesse ponto aqui, uma matriz identidade. Por quê? Né? Porque eu quero agora deixar a representação matricial, né, do operador D na base canônica. Né? Então eu vou dizer que um somatório aqui de N, por exemplo, né, de Bra N, cat N, desculpa, com Bra a N, isso aqui é igual a identidade, e eu vou introduzir exatamente aqui no meio, né? Vai ficar assim, ó, AM
D, um somatório aqui em N, cat AN, bra AN, né? DK igual ao alto valor DK, né? E o que mais? AM, DK. Tudo bem? Certo? Então, a gente fica assim, ó, somatório em N de quem? AM, D, cat AN, aqui você já vê que é o operador D na representação da base antiga, né? Multiplicado por AN, DK, né? Isso aqui vai ser igual a um DK, AM, DK. Né? Obviamente que o que você tem aqui é o elemento de matriz DMN. Né? Isso aqui é o nosso autovetor escrito na base do AN. Então, esse aqui é o autovetor, digamos, K. Né? Componente N. Né? Isso aqui é o autovalor K. Né? E isso aqui é o nosso autovetor K com a sua componente M. Bom, então, normalmente o que a gente tem é o seguinte, uma matriz D1, D12, D13, né? E assim sucessivamente, D21, D22, e assim sucessivamente, você vai para um lado para o outro essa matriz aqui. Aí vem com o vetor, que é o nosso autovetor D. Então aqui a gente tem a componente D1, por exemplo, D2, D3 e assim vai. Né? Só que aqui para cada autovalor a gente vai ter uma relação dessa. Né? Então aqui é o autovalor K, K, K e assim sucessivamente. A gente vai ter o nosso autovalor DK, né? E novamente o vetor aqui D1K, D2K, D3K e assim sucessivamente. Né? Como que a gente resolve esse probleminha aqui? É um problema de diagonalização de matriz, ou seja, eu transformei agora a minha álgebra de braquete em uma matriz. Né? Isso aqui você sabe da álgebra que só tem solução se o determinante, né, de quem? De D menos um lambda que é a identidade foi igual a zero. Né? Por quê? Porque é como se eu tivesse aqui, eu posso passar esse cara para o outro lado, isso aqui é um elemento de matriz, né? É um alto valor que pode ser a matriz identidade, então ó, é como se eu tivesse assim, ó, a minha matriz D, né, menos o alto valor DK, que multiplica pela identidade. Né? Olha só aqui a ideia. Aqui é a matriz D, não é operador, não é a matriz, né? Desculpa. Aí, multiplicado pelo alto valor, que no caso aqui é esse DK. Né? Então aqui é um vetor DK, digamos assim, que sendo zero. Né? Isso aqui só tem solução se o determinante dessa matriz aqui for igual a zero, porque senão a solução única vai ser a trivial. Você sabe isso aqui lá da álgebra. Né? De tal forma que esses lambdas são os nossos autovalores. Tá bom? E a partir desses autovalores, que é o de número K, né? Então você tem K autovalores, você vai encontrar aí os elementos do autovetor. Depois eu vou mostrar para vocês aí em algumas outras videoaulas como é que na prática a gente diagonaliza uma matriz. Não é tão difícil assim. Né? Então eu vou mostrar para vocês posteriormente. Tudo bem? Então é assim que a gente aplica esse processo de diagonalização de matriz. Né?
Para a gente concluir essa ideia toda aqui, eu vou mostrar para vocês um teorema importantíssimo, né? Que é o chamado teorema dos observáveis equivalentes por transformação unitária, que é o caso do que a gente está estudando aqui, né? O que é isso? Existe um teorema importante que, se você tem dois observáveis físicos, né, que eles são equivalentes por transformação unitária, eu vou já mostrar como é que é essa relação de equivalência, né, eles vão compartilhar do mesmo espectro de autovalores, né? Então, os mesmos autovalores, tanto de um observável como do outro, que é equivalente por transformação unitária, vão ter, né, os mesmos valores, tá bom? Isso é importantíssimo, né? A gente vai, mais na frente, eu vou mostrar para vocês que os vetores de spin, por exemplo, eles observam isso daí, né? Por quê? Porque o operador, por exemplo, SX e o SY e SZ, eles têm o mesmo espectro de autovalores. E é possível você fazer uma transformação unitária do SX para o SY, do SY para o SZ e assim vai, né? E essa transformação unitária é um operador aí que é conhecido, né? A gente vai ver isso aí depois, que é o operador rotação. Então, o operador rotação é uma transformação unitária. Você consegue transitar entre os três operadores SX, SY e SZ e eles compartilham do mesmo espectro aí, né, de autovalores, tá bom? Como é que a gente vai mostrar isso daí? Não é difícil. Ó. Perceba que se eu tiver aqui um operador A com os autovalores dele, né? A de K, tá certo? E aqui a gente escreve o A de K de novo. O que eu vou fazer? Eu sei que U menos 1 com U é igual a identidade, né? Mas eu sei também que esse cara aqui é justamente a nossa transformação hermitiana adjunta. Então aqui eu tenho que U igual a 1, né, para transformação unitária. Tá bom? Como é que eu faço aqui agora? Eu introduzo esse operador aqui no meio desse rapaz aqui, vai ficar assim, ó, A. Aí eu vou introduzir aqui U elevado a menos 1 vezes U A de K, né? Isso eu não altero o resultado, isso aqui vai ser igual a K concat A de K, né? E agora eu aplico do outro lado um novo vetor U. Então eu vou aplicar aqui o U, né, novamente e repetir o que tem aqui, ó. Se eu apliquei agora de um lado, o que acontece? Eu vou ter que aplicar também do outro lado da equação. Então vai ficar assim, AU atuando aqui no alto valor, que é um número, A de K, né? Mas quem é isso aqui? Isso aqui é o nosso ket beta, na outra base. Concorda? Quem é esse cara aqui atuando aqui? É também o nosso ket beta na outra base. Então, eu chego à conclusão de que U elevado a menos 1, né, atuando aqui num ket beta de K, que é a nova base, vai me dar o mesmo alto valor, olha só, vezes o ket beta. Né? Percebe como é interessante aqui? Ó? Então, se eu chamo isso aqui de um novo operador, por exemplo, C, né, sendo que C é essa transformação aqui nesse operador A, eu tenho que C é BK, né, A de K, BK. Né? Ou seja, né, eu tenho que o operador C e o operador A, eles compartilham dos mesmos valores. Né? Então, qual é a consequência disso? Considerando dois conjuntos de base ortonormal B e A, né, que a gente tem, os operadores A e B, por exemplo, né, um transformando no outro, como a gente viu,
né? Se eles forem conectados por uma transformação unitária, que é U, como a gente viu aqui, ó, a gente pode fazer, né? Você pode construir um terceiro operador, que é um equivalente por transformação unitária, que é esse rapaz aqui, que compartilha do mesmo espectro de autovalores do A, né? Não do B, mas do A, né? O B tem outra coisa interessante, ó. Ele compartilha do mesmo espectro de autovalores do A, né? E possui os mesmos autoestados do B, né? Porque tanto o A como o B, a gente já encontrou que a gente propõe, né, nessa ideia que A atuando no A é um A de K, né? E o B atuando aqui nessa base também é o autovalor B de K, B, né? Então, onde é que eu quero chegar nesse ponto? Então, observáveis equivalentes por transformação unitária têm o mesmo espectro de autovalores. Então, o que a gente pode concluir aqui é observáveis equivalentes por transformação unitária certo? Ou seja, né, A e U com A, U menos 1, né, possuem o mesmo espectro de autovalores, né? E aqui está a propriedade que a gente acabou de encontrar. Eles compartilham do mesmo espectro, né, de autovalores, né? Outra coisa que é importante, né, é que os B's de K, né, é importante a gente destacar aqui, são autoestados de B, obviamente, né? E C, que é o A menos 1, né? Tá aqui. Então, eles compartilham o mesmo autovalor do A, né? E possuem os mesmos autoestados do B. Isso aqui é interessante, né? Então, normalmente, como eles possuem os mesmos autoestados, né? Se dois operadores possuem os mesmos autoestados, isso significa que eles são diagonalizados simultaneamente. Não necessariamente idênticos, mas eles são diagonalizados simultaneamente. Então, se dois operadores no caso aqui, B e C, possuem os mesmos autovetores, né, eles podem ser diagonalizados simultaneamente. Bom, então às vezes é interessante simultaneamente. Então às vezes esse tipo de propriedade aqui, né, ele é importante porque através de uma transformação unitária, né, você consegue diagonalizar um operador que anteriormente não era diagonalizável, né, de forma tão trivial. Então, aplicando uma transformação unitária neste operador, às vezes você diagonaliza e encontra os autoestados automaticamente. Então, isso significa que, nesse caso aqui, esses dois operadores aqui, que é o B, que é o da base nova, né, e essa transformação unitária aqui, que é a C, né, possuem o mesmo, né, os mesmos autoestados, né, sendo que o C já tem os mesmos autovalores de A, né. Isso acontece com os spins também. É importante que eles possuem os mesmos autovetores, né, mas os mesmos autoestados não. Então é importante essa distinção entre o A e o B, que eles não possuem os mesmos autoestados. Mas uma transformação dessa daí, de
de uma transformação unitária desse tipo, converte um operador no outro, mas não necessariamente possuem os mesmos autoestados. Tá bom? Então, perceba que isso aí é interessante em alguns casos, é uma propriedade importante aí do processo de diagonalização de operadores na mecânica quântica. Tá certo, pessoal? Então, a gente fica por aqui e aí na próxima aula a gente já introduz aí toda a mecânica quântica no espaço contínuo, falando de posição e momento. Tá bom? Então, até mais.